Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão joga mal, perde 3 penalidades e tá fora, tá eliminado do Campeonato Paulista. Quem avança é o Ituano, que jogou muito. As explicações, as análises, as óticas, tudo agora nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, aquela dica do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que existe para você baixar agora. Ele é de graça, não custa nada e lá você encontra todas as notícias do mundo da bola, tudo sobre o teu time do coração. Assiste a Bundesliga, o campeonato alemão, ao vivo e de graça, na palma da sua mão, na tela do seu celular, do seu tablet, da sua Smart TV e ainda confere a grande novidade da temporada, os lances ao vivo. Tá assistindo a Comebol Libertadores ou a Comebol Sul-Americana? Assistiu ali um lance plástico, uma bola na trave, um rolinho, um chapéu. Quer ver de novo? Abre o OneFootball que o lance tá lá. Os lances ao vivo. Antes você precisava esperar o jogo para assistir os melhores momentos, né? Agora não precisa. Você viu o lance na TV? Quer ver de novo? Abre o OneFootball que estarão lá os lances ao vivo. É a grande novidade do OneFootball que tem tudo o que você precisa saber sobre o grande mundo da bola. O link tá aqui na descrição, no comentário fixado. Você baixa gratuitamente, não custa nada e serve para qualquer celular. Difícil explicar. Tá difícil. Nem o Fernando Lázaro conseguiu, nem os jogadores na zona mista, e nem este aqui que vos fala, este mero cronista esportivo, seria capaz de explicar. A não ser naquilo que a gente está acostumado há alguns anos, né? Futebol. O futebol proporciona esse tipo de coisa, mas claro que não é só isso. O futebol, ele explica por si só, porque é um esporte que permite esse tipo de coisa, num jogo único, o time teoricamente inferior, tecnicamente, conseguir suplantar aquele que tem mais estrutura, mais orçamento, mais qualidade técnica, mais capacidade, mais gente no estádio. O futebol permite essas coisas. Mas não é só isso. E é claro que a gente precisa entrar aqui, se aprofundar um pouco mais na análise. Por que o Ituano conseguiu essa classificação? Por que o Corinthians acabou parando pelo caminho num Campeonato Paulista que se mostrava convincente, consistente, com uma certa perspectiva interessante, jogando em casa, onde o Corinthians é sempre muito forte, contra um time que se classificou no apagar das luzes, escapando do rebaixamento, aplicando um 3-0 até surpreendente naquele momento, sobre um Santos que, enfim, não jogou lá muita coisa naquele jogo e também não fez um bom campeonato, e na reta final ali cresceu para buscar uma classificação, mas enfim, já não correspondia tanto assim. Esse Ituano foi para essa fase de quartas de final para enfrentar o Corinthians com um time todo titular, com a ausência de um único jogador, mas que impressionante como isso impactou, como isso fez uma diferença significativa. A ausência do Renato Augusto, ela é tão sentida, mas tão sentida, a ponto da gente questionar muita coisa. Porque eu sei que todo time é dependente do seu grande craque, isso é natural, mas é impressionante como o Corinthians não consegue jogar sem esse grande craque. E isso é preciso refletir. Porque o Renato Augusto, ele não é eterno. Ele já tem 35 anos e pode ser que ele se ausente de alguns jogos durante o ano e ele não vai jogar a vida inteira no Corinthians, como o Corinthians já jogou em outros momentos sem o Renato Augusto. Como que o Corinthians não consegue suplantar a ausência de um único jogador, que é um craque, que é diferenciado, que tem características específicas e que não tem substituto no elenco? E talvez aí resida o grande mote da questão. O Corinthians não se preparou para não ter o Renato Augusto. Eu sei que o Corinthians tem meio-campistas de extrema qualidade e vários poderiam atuar hoje no lugar do Renato Augusto. E aí entra a decisão do treinador. O Fernando Lázaro talvez tenha feito a pior escolha. E aqui nada contra o Paulinho, que fez o gol, inclusive, botou o Corinthians no jogo, empatou a partida, deu um passe muito bom para o Yuri Alberto no segundo tempo e que é um jogador também que tem inúmeros serviços prestados ao clube, é um jogador também de outra turma, de seleção brasileira, de Europa, de Barcelona, enfim, de futebol inglês, um cara rodado no mundo afora e multicampeão pelo Corinthians. Falar do Paulinho é chover no molhado. Mas o momento atual do Paulinho não é do Paulinho de 2012, 11 anos atrás, não é. E a gente precisa entender isso, que esse Paulinho não consegue dar o mesmo dinamismo de construção que o Renato Augusto oferece.
Ele tem outras coisas, como eu disse na prévia do jogo, antes do jogo. Ele te entrega uma bola aérea, uma infiltração, um chute a média distância, uma presença de área. O Renato tem o chute também, mas o Renato não tem a presença de área. Porém, o Renato faz o time andar. O Renato consegue a construção ofensiva potencializando o Giuliano, o Adson, Roger Guedes ali pelo lado esquerdo. O time todo gira à sua volta. Porque o Renato é o cara que a bola para no pé dele e um mar se abre à sua frente. Ele consegue clarear o jogo para o Corinthians. Mesmo quando o jogo está difícil, mesmo quando você tem um adversário mais retrancado, mais fechado, como é o caso do Ituano e como saberíamos que o Ituano jogaria. O Paulinho não é esse jogador. E talvez o Paulinho pudesse ter sido uma arma para segundo tempo. Quando o Corinthians começou a abusar de bolas longas e cruzamentos para a área, em que o Paulinho com gás pudesse ser um elemento surpresa para tentar parar um cruzamento, infiltrar na grande área e até fazer o gol. Para isso que serve o Paulinho atual. E essa falta de leitura do Lázaro, para mim, foi o que comprometeu também. A outra escolha equivocada dele foi a de Rony. Eu entendo ele escalar o Rony por uma questão de hierarquia. O Rony deu conta do recado enquanto o Fausto Vera estava machucado. E eu acho que o Lázaro quis, dentro de uma gestão de grupo, quando volta o Fausto Vera, calma. Aos pouquinhos, quem sabe o Fausto busca uma titularidade dentro de uma disputa normal por posição, porque o Rony estava aqui. E ele só saiu no jogo contra o Santo André porque ele estava pendurado com 2 cartões, juntamente do Cássio e do Adson, para que esses cartões fossem zerados para essa fase. Só por isso que o Rony não jogou. E o Fausto jogou e jogou muito. Acontece que o Fausto joga muito. O Fausto ele tem que ser titular do Corinthians. E tem algumas coisas que elas são simples. E é óbvio que de fora é mais fácil falar, porque lá dentro da administração do grupo, o Lázaro precisou levar isso em consideração. Eu respeito. Agora, que isso impactou no jogo... Isso também é um fato. Porque o Rony... E aí vem a questão do pragmatismo, do que é o futebol. A questão é que o Rony não foi bem. Individualmente, o Rony não foi bem. E aí, quando você tem um último exemplo de um Fausto Vera que jogou muito, porque ele joga muito, ele tem que ser o titular. Então, o Fausto Vera tinha que ter sido o titular. Na vaga do Renato Augusto, já que o Paulinho tem características diferentes do Renato Augusto, e o Lázaro falou sobre isso na coletiva, faltou ele enxergar que com características diferentes não seria a mesma troca, não seria a mesma substituição, não seria um jogador pelo outro. Então você talvez tivesse que buscar um jogador mais próximo do que o Renato possa te oferecer. E na minha humilde avaliação, o Maicon é esse cara. O Maicon tem características mais próximas, ele não é Renato Augusto, porque ninguém é Renato Augusto, mas é mais Renato do que Paulinho. O Maicon é mais Renato do que Paulinho é Renato. Então, se você fizesse um tripé com o Fausto Vera, Maicon e Giuliano, você teria circulação de bola, você teria aproximação, você teria chegada à grande área, você teria trabalho de bola, você teria combinação do Maicon com o Roger Guedes. O Roger Guedes não conseguiu fazer um bom jogo. O Yuri Alberto foi um cara que se desdobrou no setor ofensivo, mas o Roger, que fez um baita campeonato paulista, nesse jogo desapareceu. E aí, é claro, quando você muda uma única peça, mas você desmantela aquele teu sistema porque você perde a característica principal do teu meio-campo, é claro que o resto não acontece, o resto não funciona. O Giuliano e o Adson foram 2 incansáveis, porque eles tiveram que correr pelo Paulinho. Porque o setor ali desse meio-campo, desses 4 homens de meio, ele ficou penso, ele ficou faltando uma peça. O Paulinho não conseguiu dar essa contribuição. E aqui eu não estou desmerecendo o Paulinho. O Paulinho tem outras valências. Ele fez o gol, ele pode ser útil. Aqui eu estou criticando, sim, pontualmente o treinador que não enxergou que o Paulinho pudesse ser uma arma para um outro cenário e não para começar o jogo ao lado do Renato Augusto. Muita gente pode dizer que é fácil falar depois do que aconteceu, mas era muito claro perceber isso e até o Lázaro sabia disso, quando ele disse que são jogadores de características distintas. E aí você pode também jogar essa crítica para a diretoria por não ter contratado ou não ter encontrado um substituto para Renato Augusto. Ouso a dizer que isso vai acontecer nos próximos dias. Não é informação, é só uma sensação de uma diretoria que está vendo a chance de conquistar um título se esvair
Tem, obviamente, uma temporada inteira pela frente, mas tá chegando no final. E esses 23 dias sem o Corinthians entrar em campo, eles serão de muita pressão sobre a diretoria, sobre o trabalho do Fernando Lázaro. E aqui eu preciso pontuar a minha avaliação sobre o trabalho do Lázaro. Eu não acho um trabalho ruim. Eu não acho que tem que ser interrompido. Eu não posso ser incoerente com tudo que eu disse até aqui em relação ao Lázaro, e muita gente ironiza a questão do ambiente, mas que ele devolveu um ambiente legal para os jogadores, que ele potencializou alguns atletas, o que não aconteceu no jogo de hoje. E aí a gente precisa definir, né? Eu não posso avaliar o trabalho inteiro do Lázaro apenas por essa eliminação contra o Ituano, mas eu posso jogar ela no cômputo da análise. Ela precisa estar. Essa eliminação ela também passa por ele, pelas escolhas dele numa primeira grande decisão que o clube passou. Ele está começando a carreira de técnico e esse é o ônus de você escolher um técnico iniciante. Mas eu também acho que não faz sentido você apostar nesse treinador, você ter a convicção de que ele possa fazer um bom trabalho, ele te mostrar coisas interessantes e no primeiro insucesso você trocar. Isso eu não posso concordar. Não acho que seja a solução agora você interromper um trabalho que estava mostrando uma evolução. Mas aí você cai para o Ituano e a tendência, né, é a gente imaginar que está tudo errado. Não está tudo errado. Mas esse episódio ele precisa ser usado de reflexão e o Corinthians tem longas jornadas e trajetórias de recuperação pós-eliminações. Então, tomara que isso seja levado em conta para que o Lázaro entenda as escolhas que ele fez e reflita sobre outras decisões que o clube pode passar ali adiante. Que a diretoria entenda também que o elenco precisa de algumas peças. Tá chegando o Christian Barleto, vem o Barleta, vem o Mantuan na metade do ano, o Romero ainda não deu resposta, precisa talvez uma oxigenação no elenco, uma renovação de algumas peças. Esse assunto é um pouco mais adiante, é um pouco mais complexo, eu sei, mas talvez a diretoria precise pensar nisso. Precise pensar nisso ali na frente. Porque aí vai estourar no Lázaro, vai estourar também na diretoria. Mas e os jogadores? Os jogadores também têm responsabilidade. Também a gente precisa falar a respeito do Ituano, que jogou uma Copa do Mundo, gente. Que fez um jogo absurdo, de muita compactação, de tentar fechar todos os espaços do Corinthians, que poucas chances claras teve. E o Cássio trabalhou, viu? O Cássio, antes de tomar um gol, que talvez fosse uma bola defensável, num belíssimo chute do meio da rua do Rai Ramos, mas o Cássio já vinha trabalhando. Então o Ituano, que se fechou, que se defendeu, que também marcou muito bem o Corinthians, também chegou com perigo e mereceu a vitória, ou o empate pelo menos, levar a decisão para os pênaltis. O Ituano foi inteligente nas suas escolhas, na sua estratégia do técnico Gilmar Dalpozo. E aí vai para os pênaltis, e aí vejam só, como é que eu vou explicar que o Corinthians vai para os pênaltis dentro de casa, com a força da torcida, e tem o Cássio. E o Cássio sempre pega, normalmente, uma penalidade pelo menos nas disputas que o Corinthians enfrenta. Até as 5 nas cobranças regulares, ele não tinha pegado nenhum. Ele foi pegar só depois. Quando o Corinthians já estava praticamente eliminado, aí ele pega a penalidade. Só que o início das cobranças é com o Fábio Santos, o principal batedor, o cara que dificilmente erra cobrando mal. Depois você tem o Fagner. E aí vem a polêmica do Fagner. Por que o Fagner cobrou? E o Fagner que perdeu no Maracanã o título da Copa do Brasil e tudo mais. Os jogadores explicaram na zona mista que ele chamou a responsabilidade pro menino Pedrinho de 17 anos não precisar bater. Eles blindaram o menino e aí na esperança, né, de que terminasse antes e também de que o Fagner, confirmasse a cobrança, né? E ele bateu tão mal porque ele espera o goleiro se mexer, o goleiro se mexe e ele cobra onde o goleiro tá, fraco. O Fagner realmente não pode cobrar, não pode bater pênalti. É que talvez tenha sido uma emergência, enfim, e tem a explicação dos jogadores, você tira a sua conclusão. E depois o Gil perdeu também, né? O Gil que tinha cobrado o pênalti derradeiro lá na Bombonera contra o Boca Juniors naquela partida da Libertadores. E ele não bate bem aquele pênalti. É que ela bate no goleiro assim e bate na bochecha da rede. E ali o Corinthians classifica. Dessa vez, ele bateu do mesmo jeito, o goleiro caiu pro outro lado, mas a bola bateu na trave. E o Cássio não conseguiu salvar todas, né?
Teve uma bola na trave do Rai Ramos e depois ele acabou pegando uma penalidade, mas não conseguiu pegar outros. E com isso o Ituano foi mais competente, 7-6 no placar total e acabou avançando de fase. Ali realmente tudo poderia acontecer, mas a análise ela não poderia sair do contexto. Mesmo o Corinthians classificando da forma como foi, como seria, a gente também precisaria explicar certas coisas. O Lázaro precisaria explicar certas coisas, a diretoria, os jogadores, mas é claro que a análise ela atenuaria um pouco porque, o Corinthians estaria na próxima fase, você teria tempo de corrigir a rota até um próximo jogo decisivo. Agora não. O Corinthians está fora do Campeonato Paulista, caindo para um time que quase foi rebaixado dentro do seu estádio com mais de 40 mil pessoas. Nas quartas de final, sem sequer chegar até as semifinais do Campeonato Estadual. Realmente é algo impensável, mas acontece. Aconteceu e é preciso que seja usada como reflexão para o que vem pela frente. E o Corinthians tem outras tantas competições, mas precisa corrigir carências no elenco. O técnico precisa refletir sobre suas escolhas. Alguns jogadores, eles são titulares porque eles são melhores do que os outros. Então isso está muito claro. O Fausto Vera não pode ser banco. E o substituto para o Renato Augusto não é o Paulinho. Acho que essas conclusões, elas saltaram aos olhos no jogo de hoje. Tomara que o Lázaro tenha aprendido. Não acho que seja uma solução mudar de técnico, mas a diretoria precisa entender que ao colocar Fernando Lázaro como técnico, isso podia acontecer. Como podem acontecer outros insucessos ao longo do caminho. E a pressão ela vai ter que ser enfrentada se houver convicção. Tem convicção no trabalho do Lázaro ou é simplesmente um tampão, um mandato tampão até a chegada do Tite ou de qualquer outro? Tem convicção? Então abraça. Porque o trabalho está em evolução. Só que hoje caiu por alguns motivos. E esses motivos precisam ser muito bem entendidos por quem comanda o futebol lá dentro. Qual a sua avaliação? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!